pensa num pai. Bota a imagem, por favor. A imagem que você está vendo desse homem, ele é um pai. Se você olhar para esse homem, tenha uma certeza. Tenha uma certeza. Para ele, só existe uma condenação. E me perdoe, a pena de morte. Exatamente isso. O que acontece? Esse homem foi preso dormindo. Dormindo. Normalmente. Mas ele merece morrer. Ele merece ser julgado e ir para a pena de morte. E isso eu falo sem nenhuma dúvida. Muito pelo contrário. Eu falo com a mais plena certeza. Corta aqui. Espera eu falar, Edu. O que acontece? Põe a cara dele aqui. O que acontece é simples. Ele está preso porque ele abusou da filha de 10 anos de idade. A mãe da menina chegou em casa e deu o flagrante. Ela pega a filha pela mão e leva a criança à delegacia. Os policiais vão prendê-lo e no momento em que vão prendê-lo, ele está dormindo. Na delegacia, ele olha para os policiais e diz o seguinte: não foi a primeira vez. Me diz se eu estou certo ou estou errado. Põe no Cidade. Este homem está preso por um crime cometido contra a honra e inocência da própria filha. Ele foi denunciado pela mulher depois de ser flagrado por ela enquanto abusava sexualmente da menina, que tem 10 anos. Marido e mulher haviam brigado depois da família voltar de uma festa. Ela pensou que ele tivesse saído de casa e foi dormir. Na madrugada, acordou e viu que o marido ainda não tinha voltado. Levantou e foi dar uma olhada na casa. Depois, foi até o quarto onde dormem os 3 filhos. Ao acender a luz, flagrou a cena de abuso. Ele confessou ter praticado o ato com a criança. A prisão do pedreiro Regivaldo, de 38 anos, aconteceu na manhã seguinte. Depois de ver o marido fugir, a mulher levou a filha até o hospital e trouxe também na delegacia. Aqui ela foi orientada a esperar o dia amanhecer para registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. Mas não foi preciso aguardar muito. Assim que chegou em casa, viu o marido dormindo na cama. E dessa vez, ele ficou onde estava e, a pedido dela, aguardou a chegada da polícia. Ele confessou tanto para a mãe da criança quanto aqui no interrogatório dele que é a terceira vez que ele faz isso. Questionado, o homem comentou o fato em apenas uma frase, citando o nome de Deus. Esse é o preço da desobediência à palavra de Deus. Só isso. Esse é o preço da desobediência. Da tua boca não pode sair nem essa frase. A tua boca devia sair uma condenação para que você fosse julgado e condenado à morte. Porque num país que fosse num país sério, no mínimo você ia pegar prisão perpétua. No mínimo. Mas isso é país sério, não é isso aqui não. Né? Num país sério. Porque em alguns lugares ia pegar pena de morte. Não pensa que é lugar, né, que não tem um grau de primeiro mundo. Em países do primeiro mundo, ele seria condenado à morte ou à prisão perpétua. Aqui, ele sai, em 4, 5 anos, já está na rua. Se ficar preso. Era até bom aí em cima acompanhar para ver se esse homem vai ficar preso. Fabiana. Fabiana hoje vive como se estivesse presa. Naquele momento, ela vivia um drama de perder os pais. E ela passou a vida, então, todo o foco da vida dela era cuidar dos filhos e do marido Rodrigo. Só que Rodrigo é um desses delinquentes. Bebe, quer saber de droga e desconta a loucura na esposa. Naquele dia ele enfrentou a esposa e a atacou na frente da filhinha de 13 anos. A esposa desmaia,
é socorrida pela irmã de Rodrigo, só que Rodrigo dá uma ordem. Diz para a família mentir e dizer que a esposa caiu da escada. Quando ela foi socorrida, os médicos olharam o ferimento e isso aqui não é queda. Fabiana fica 2 meses internada e morre. Rodrigo está solto. Solto e ameaçando todo mundo. Quem sabe eu e você aqui, quando eu mostrar bem a foto dele, a gente consiga colocá-lo na cadeia. A história começa assim. O que eu faço agora da minha vida? A vida de Fabiana é uma prisão. Pouco a pouco ela vai se isolando de tudo e de todos e passa a viver trancafiada num mundo que ela jamais imaginou. Não aguento mais o que ele tá fazendo comigo. E só há um culpado por isso, o marido Rodrigo. Falou, minha comida logo, vai! Falou! Depois de perder os pais, foi com Rodrigo que Fabiana acreditou estar segura. O casamento até que é bom, mas no começo, com o tempo, Rodrigo não é mais o mesmo. Ele bebe, usa drogas e quando chega em casa, desconta toda a loucura na esposa. Tá fazendo isso comigo? Daqui a pouco eu quero minha comida e eu vou dormir. Rodrigo nem se preocupa de agredi-la na frente da filha mais velha do casal, uma menina de 13 anos. Ele também não está nem aí com o fato de que toda a vizinhança escuta e sabe de tudo. Você não tem medo de morrer, não? Mas Fabiana aguenta tudo calada. Não tem ninguém, apenas um irmão que pode ajudá-la. E é para a casa do irmão que ela foge depois de levar mais uma coça. Você me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso ficar um tempo aqui, posso? Claro que pode. Ela fica 3 meses escondida, até que Rodrigo a encontra e deixa bem claro. Ou ela volta, ou ele vai matar o cunhado. Fabiana, chega aí um pouquinho, vamos conversar. Para proteger o único que lhe deu abrigo, Fabiana volta a morar com Rodrigo. Por um tempo, ele até deixa de agredi-la e o casal ensaia uma reconciliação. Nessa reconciliação, Fabiana engravida do segundo filho, um menino. Mas é só a criança nascer para tudo ser como era antes. Sozinha, filha. Deixa em paz, me deixa em paz. Nossa, que ignorância, hein, Rodrigo? O problema é que agora a Fabiana já não tem nem o irmão para ajudá-la. É que ele também tem medo de Rodrigo. Numa das surras, Fabiana procura a polícia, consegue a tal medida protetiva, o que é uma mentira. Mas no mesmo dia, Rodrigo aparece e avisa. Se procurar a polícia de novo, ele mata os filhos e mata a mulher. Tá entendido o recado? Claro que Você sim. entendeu? Tá, entendi. Me larga. Fique esperta. Fabiana se vê no fundo do poço, sem amigos, sem alguém para livrá-la dessa situação e sem forças para tentar uma vida longe de Rodrigo. Naquele dia, mais uma vez Rodrigo chega em casa transtornado. Mais uma vez, ele dá uma coça na esposa e exagera. Não, me solta! Fabiana é socorrida e internada em estado grave. Ai, socorro! No hospital, Rodrigo ameaça a família. Manda que todos inventem uma outra história. Diz que a esposa caiu da escada. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou pegar vocês lá fora. Não tenha dúvida. Ela caiu da escada. Fabiana morre. Rodrigo está solto e avisou que se for denunciado, vai voltar. Voltar para matar todo mundo. A Fabiana e o Rodrigo moravam nesta casa que fica na parte dos fundos do imóvel onde vive a irmã do Rodrigo. Aqui, o casal, a família, eles viveram por 16 anos, tempo que durou o relacionamento entre o Rodrigo e a Fabiana. Eram muitas as brigas entre o casal. Os vizinhos aqui da rua me contaram que era comum ouvir os gritos de socorro da Fabiana.
Sempre que o Rodrigo chegava em casa, já bastante alterado pelo consumo de bebida alcoólica e também de drogas, ele começava a agredir a esposa. Os gritos dela eram ouvidos daqui mesmo da rua, só que ela tinha medo de denunciar o marido à polícia. Mas ano passado, uma única vez que Fabiana foi à delegacia, a vida dela ficou ainda pior. Ela e a filha tinham medida protetiva, mas nada adiantava. A menina de 13 anos viu a mãe ser atacada e é testemunha contra o pai. Entre as muitas brigas entre o casal, em uma delas, o casal acabou optando pela separação. Na verdade, foram 3 vezes que Rodrigo e Fabiana se separaram e depois acabavam voltando. Em uma dessas brigas, a Fabiana se mudou, inclusive, aqui de São Bernardo do Campo e foi para o litoral sul, na casa de um irmão dela. Passou 3 meses lá. Só que mesmo depois desse tempo, ela voltou para casa, voltou para o marido. Acreditava que ela era capaz de mudar o comportamento do Rodrigo. Ela queria de volta a família. Foi exatamente quando o pior aconteceu. No dia do crime, o casal estava dentro de casa, os filhos também estavam dentro do imóvel. A briga foi muito feia, os vizinhos ouviram os gritos. E a Fabiana, depois de ter sofrido um espancamento, ela ficou caída. Quem socorreu a Fabiana foi a cunhada, a irmã dele, do Rodrigo, que mora aqui na casa da frente. Ela foi levada para o hospital, ficou internada cerca de 2 meses. Durante este tempo, o Rodrigo, que tinha fugido, ele reapareceu. E disse para a polícia, na versão dele, que ele teve uma discussão com a Fabiana, mas ela simplesmente caiu da escada. A polícia não acreditou nessa versão apresentada por ele e ele rapidamente deu um jeito de desaparecer de novo. Chegou a ir no hospital dizendo que ia visitar a Fabiana e de lá ele não apareceu mais. Depois de 2 meses de internação, a Fabiana não resistiu e morreu. Uma semana depois de Rodrigo ter atacado a esposa, enquanto Fabiana ainda lutava pela vida internada no hospital, ele voltou até a casa e agrediu a filha do casal de 13 anos. Quem socorreu mais uma vez foi a irmã de Rodrigo, que não aguentava mais toda aquela situação e procurou a polícia. Ela registrou boletins de ocorrência contra o irmão, além de violência doméstica, maus tratos e agressões. Ela também relatou sobre as várias ameaças que estava sofrendo, não só ela, mas também o marido e o medo que ela tinha que o Rodrigo voltasse a qualquer momento. A polícia não tem dúvida sobre a autoria do crime e aguarda apenas os laudos ficarem prontos para pedir a prisão de Rodrigo. Atualmente, a irmã de Rodrigo, o cunhado e até os filhos que ele teve com Fabiana têm medidas que deveriam ser de proteção contra Rodrigo, mas nada impede que ele se aproxime da família. Assim que a Fabiana deu entrada no hospital, o Rodrigo tinha orientado a irmã, que estava socorrendo a cunhada, que era para ela mentir e bancar a tese dele de que a Fabiana tinha caído da escada. Só que logo que a Fabiana chegou ao pronto-socorro, os médicos já informaram à polícia que os ferimentos, principalmente na região da cabeça da vítima, tinham sido provocados e não eram compatíveis a uma queda de escada, como estavam querendo contar. A Fabiana, já no pronto-socorro, teve alguns minutos de lucidez e chegou a dizer, inclusive, que tinha sido o marido o autor do ataque. Ela foi transferida para este hospital, onde não resistiu aos ferimentos. É um criminoso que ninguém deve confiar nele, que ele não merece ficar solto, não. Olha que já eu vou contar o caso da menininha, que é um caso impressionante. Você pode imaginar o seguinte: o pai acha que a mãe da neném, esposa dele, trabalha demais. O que ele resolve? Ele resolve pegar 2 caras, pagou R$50 para cada um dos caras, R$50 para ir forjar um assalto na lanchonete em que a esposa trabalhava. Um dos assaltantes é um menor de idade.
Na hora, eles roubam R$7. R$7. E na hora que eles estão fugindo, o menor está com a arma, atira para trás sem olhar, pega na neném, filha do sujeito. E a neném vai morrer. Já já eu vou contar o caso. É inacreditável. Ah, bebezinha, por isso, ó. Essa bebezinha foi encontrada. Ela foi abandonada em frente a uma escola aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. Um homem passava e ouviu o chorinho, viu um chorinho, olhou, pum. Viu a neném, botou no colo, a neném passa bem. Para ter uma noção, quem a abandonou? Abandonou a neném ainda com cordão umbilical. Não é possível. Põe no Cidade. Foi neste amontoado de galhos que a recém-nascida foi encontrada. Uma menina de apenas 2 dias de vida, abandonada debaixo de uma árvore durante a madrugada, em frente a uma escola, em uma das principais avenidas de Sorocaba. O choro dela foi ouvido por José e um amigo que passavam pela avenida. A gente estava descendo, nós vimos um barulho diferente, achávamos que era gato, né? O barulho estava muito forte. Como deparamos, vimos uma criança embaixo da árvore lá. Ficamos sem saber o que fazer. Ele se emociona ao lembrar que a bebê ainda estava com o cordão umbilical. Abrimos, estava com um cordãozinho umbilical e estava com um grampinho, né? Acho que para segurar. Emoção que o cabo da Polícia Militar também não deixou de sentir ao ver a recém-nascida abandonada. A gente tem filhos também e não importa a idade da criança, abandonar, se é difícil, a gente ficou comovido no local. As pessoas não acreditam que alguém possa abandonar uma criança, uma situação dessa. A mãe ainda não foi identificada, mas segundo a Polícia Militar, uma mulher foi vista próxima ao hospital regional. As informações transmitidas pelo pessoal lá do regional, que uma mulher morena com uma criança idêntica ali a manta, que ela estava transitando em frente ao hospital regional. A bebê foi trazida aqui para o hospital regional e levada imediatamente para a ala da pediatria. As primeiras informações é que ela estava aparentemente bem. Nas primeiras horas da manhã de hoje, ela ainda está em observação. A assessoria do hospital regional informou que o estado de saúde dela é estável e aguarda a posição do Conselho Tutelar, que deve decidir, junto à vara da infância, para onde a bebê vai ser levada. Deixa eu dizer o seguinte, põe a imagem aqui dos dois, por favor, que acabou de me chegar. O que acontece é o seguinte, um sujeito compra uma moto do outro, os dois negociam a forma de pagamento, só que o outro nunca paga. Aí, o que era uma amizade vira uma guerra. Os dois discutem numa das brigas, um está com a faca, o outro com um pedaço de ferro, vê se pode, por causa de prestação de uma moto. Depois que a confusão acaba, aparece o padrasto de um com uma arma e resolve terminar a discussão a tiro. Vê se é possível. Põe no Cidade. O garotinho que está no mar com o pai é o mesmo que dias depois estaria diante de um grande trauma. André Romero, de 36 anos, foi morto na porta de casa em Arujá, na Grande São Paulo. Pai de 3 meninos, André era mecânico de caminhões. A mulher, mãe de seus filhos, casada com ele por 18 anos, viu o marido morrer sem qualquer chance de defesa. Desce esse João, que é o padrasto do Silvio, e nem falou nada. Ele só sacou da arma que estava na cintura dele e efetuou o primeiro disparo. Depois o segundo, meu marido correu e ele ainda foi atrás ainda e deu o terceiro. A casa onde o mecânico morava com a família já está desocupada. A mulher e os filhos não querem mais ficar por aqui. As lembranças daquele sábado à tarde são muito fortes. O André assistia à TV quando um amigo chamou por ele no portão. Eram 6 horas da tarde. Aqui fora, o André e esse amigo conversaram durante aproximadamente meia hora. Esse amigo saiu, o André ficou aqui fora e de repente quem aparece aqui na esquina? O Silvio.
o homem que devia dinheiro para o André. E eles começaram a discutir em voz alta aqui na rua. Testemunhas dizem que num determinado momento, o Silvio decide voltar em direção à casa dele, que é subindo essa rua. E volta minutos depois, armado, com um facão. O André, vendo isso, volta para a casa dele, pega uma barra de ferro e os dois começam a brigar aqui de fora. O filhinho de 2 anos do André, que estava num triciclo aqui no asfalto, assiste a tudo. A mulher do André e a mãe do Silvio entram na história para separar essa briga e conseguem. A briga já estava encerrada quando aparece o padrasto do Silvio, o João. Testemunhas dizem que ele veio diretamente até o André, sacou uma arma e fez o primeiro disparo, bem aqui, em frente à casa desse vizinho. O André, ferido, decide voltar para a casa dele, mas antes de entrar, pensando que o atirador tinha ido embora, ele olha para trás. Quando faz esse movimento com o corpo, leva o segundo tiro. Começa a correr, fugir desse criminoso, mas não consegue ir muito longe. A poucos passos de distância, ele é alcançado pelo assassino e baleado pela 3ª vez. Bem aqui, tudo muito perto da casa dele, vizinhos assistindo a tudo, o bebê de 2 anos vendo tudo. O atirador foi embora, fugiu com a arma, fugiu com o enteado, com a mulher. O André foi colocado no carro de um vizinho junto com a esposa e levado até o hospital. Mas ele morreu antes de ser atendido. Silvio, que brigou com André, devia para ele a última parte do dinheiro de uma moto que tinha comprado. A viúva acredita que a cobrança dessa dívida pode ser o motivo da rixa entre eles. O que deixava meu marido irritado é que ele sempre vinha com menos do que o valor combinado, né? Eu já fazia quase 3 meses isso daí. Os dois já tinham sido amigos. Silvio já trabalhou com André como ajudante de oficina. Era da casa dele, comia com ele. Almoçava na minha casa, precisava de alguma ferramenta, como meu marido tinha muitas ferramentas, ele ia lá, pegava emprestado ferramenta em casa. Vivia com meu marido todo canto, para cima e para baixo. Já o padrasto do Silvio não tinha convivência com a família do André. Foi o fator surpresa dessa história. A casa onde moravam o Silvio e o padrasto dele, o João, é muito perto da casa do André. Subindo aqui um pouquinho, essa rua, a gente já chega lá, onde ficam aquelas bananeiras ali. A gente tem informação de que os dois sumiram aqui do bairro no mesmo dia. No sábado à noite, quando a mulher do André voltou para casa, já não tinha ninguém mais aqui. Nem o João, nem o Silvio, nem a mãe dele. A gente vai tentar algum contato agora. Quem nos atende é Dona Maria José, sogra do atirador. Ele ia virando para casa dele. Ai, quando eu vi assim, só escutei o tiro. Mas olha, coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu até hoje eu não. Daí eles foram embora, o menino, daí ele subiu com o tal do revólver aí pra cima, que ninguém não sabe onde foi parar. O genro da aposentada é o João, o homem que, segundo a polícia e as testemunhas, atirou em André. Ele já tinha cumprido pena por assassinato na Bahia. Agora está foragido. É muito difícil. Meu sobrinho, mesmo ontem, ele me ligou chorando, falou: tia, eu fecho os olhos e me vem a imagem do meu pai sangrando no chão. Então é muito difícil a gente ouvir esse tipo de coisa, né? A família se sente apavorada. Os filhos desolados. Até adoeceram. Meus filhos vão ter que fazer acompanhamento psicológico. O mais velho, o bebê adoeceu, perdeu 3 quilos já. Silvio, que brigou com André, não foi incriminado. Só o padrasto, João, autor dos tiros, que comprou a briga do enteado
e acabou com a vida do mecânico. A cena está na minha mente. Ele correndo, ele lutando pela vida dele, a pessoa indo atrás. O intuito dele era acabar com tudo mesmo. Este é Silvio. Me dá a imagem do homem que está foragido, por favor, porque esse não tem nada a ver com... Esse apenas brigou. Corta para mim, que a imagem está errada. Corta para mim. A imagem está errada, não é esse. Esse é o amigo. O foragido é o João. Se já tiver achado aí, o João é aquele que tem uma foto ruim e ele é o que está foragido. Agora sim. Este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.